Quando falamos em estradas, logo nos lembramos das BRs, estradas federais, ou PRs, estradas estaduais. Mas pouco ou quase nada sabemos sobre estradas municipais. Entretanto, deve-se ressaltar que é nos municípios, nas estradas rurais, que tudo tem início. O transporte do leite e seus derivados, frangos, suínos, grãos, enfim, praticamente tudo que chega às nossas mesas sai de uma propriedade rural. E tudo depende de um transporte que passa por estradas municipais. Por isso, a economia dos pequenos municípios depende dessas vias. Muito se investe, se estuda e se fala em mobilidade urbana, mas com a mobilidade rural se vê pouca ou nenhuma preocupação. Para muitas pessoas moradoras na zona rural, a educação também começa nas estradas municipais. Para chegar até as universidades, muitos jovens precisam todos os dias passar por essas estradas, muitas vezes em condições precárias de tráfego. Esse bueiro aqui é um que nós sofremos tanto. Cada vez que chove, uma vez nós passávamos com o piá aleijado aí, tinha que passar ele com ele no colo, erguido até lá adiante, porque aqui não tinha condição de passar. Aqui passa água tudo por cima aqui quando chove, porque esse bueiro aqui tinha que levantar mais. No começo das aulas ali, esse cara mais de 20 dias que não puderam ir na aula porque não tinha estrada. Chovia direto, daí como é que eles iam abaixo de chuva, né? O ônibus não passava. Passava na estrada grande, né? Dias de chuva é uma dificuldade tremenda. E como é que vai deixar duas crianças pequenas num lugar isolado desse? Tem que vir buscar, né? Isso também acontece com os serviços públicos de saúde, assistência técnica, lazer, entre outros. Diariamente, profissionais saem do asfalto das cidades e percorrem quilômetros e quilômetros na zona rural. As más condições de trafegabilidade muitas vezes ocasionam gastos ao poder público municipal, que precisa manter veículos para essas finalidades. Que cada vez que derruba um ônibus no barranco, carregado de alunos, cada vez que um caminhão produtor de leite, carregado de leite, cair no barranco, é impossível o município destinar uma máquina para ir lá arrastar. Então nós temos um acerto com as cooperativas de leite e com os produtores de leite, os produtores no interior, que cada vez que eles arrastar um ônibus ou um caminhão de produção de leite, um caminhão carregado, o município repassa 10 litros de óleo diesel para esse produtor. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 89% dos 5.565 municípios brasileiros têm população inferior a 50 mil habitantes, concentrando mais de 65 milhões de brasileiros, ou seja, 1/3 da nossa população. Em muitos casos, esse número está na área rural, por isso podemos afirmar que esse é um Brasil rural, marcado pela produção primária e pelo FPM, Fundo de Participação dos Municípios, como principal receita das prefeituras. Que a nossa arrecadação é muito baixa e o nosso município, a extensão territorial é muito grande. E nós temos outras demandas que devem ser atendidas, como saúde, educação e ação social. Então, fica aí alguma coisa a desejar na infraestrutura. Desde a Constituição de 88, os municípios assumiram diversas responsabilidades e as receitas não cresceram na mesma proporção. Essa falta de recursos transformou parques de máquinas de muitas prefeituras em depósitos de sucatas, máquinas sem condições para executar qualquer tipo de serviço. Olha, quando nós assumimos, por exemplo, o município de Coronel Vivida, nós recebemos o verdadeiro cemitério de máquinas. Há 20 anos o município não comprava uma máquina porque não tem recursos. Nós temos alguns municípios que têm o privilégio de royalties, por exemplo, tem arrecadação melhor, aí é diferente. Mas os pequenos municípios que têm orçamento limitado, que têm percentuais a cumprir na área de educação, de saúde, sobra muito pouco para investimento. E a maquinário rodoviário é um maquinário muito caro. Muito caro. Se você não somar as forças, você não consegue atender a tua população, você não consegue dar o escoamento para a infraestrutura econômica que é a agricultura, por exemplo. Você não consegue transitar com os ônibus, você prejudica toda uma educação de alunos que ficam dias sem ir para a escola se você não tiver estradas escolares. E como é que você vai fazer estrada se você não tem maquinário para fazer isso? Essa situação deixa muitos prefeitos sem alternativa para atender a população rural, que é quem mais precisa dos serviços. Quantas vezes estragou o leite e
E não dava de levar, né? Perder tudo o leite por causa que não tinha estrada. Chovendo é só trator ou carroça para levar o leite, né? Eu cansei de levar daqui ali em cima, ali, o leite sem... Nas costas, na verdade, é o carroça. Hoje, o custo de uma patrulha rodoviária necessária para a readequação de aproximadamente 1 quilômetro diário de estrada rural gira em torno de R$ 3.500.000. Patrulhas que são compostas por 1 ou 2 retroescavadeiras hidráulicas para a extração do cascalho da mina, 5 ou mais caminhões caçamba para transportar o material até o local da pavimentação, uma moto niveladora para espalhar o cascalho sobre a via, um rolo compactador para compactar o material e um caminhão prancha para o transporte dos equipamentos. O custo desses equipamentos é muito alto, tanto para a compra como para a manutenção. E para minimizar esses gastos, os municípios têm criado consórcios intermunicipais. Olha, nós estamos aí trabalhando bastante com o consórcio, somando em todos os sentidos através do nosso consórcio, para que através da união dos municípios, dos prefeitos, nós consiga reforçar as alternativas, né? Porque, por exemplo, um caminhão num município não faz nada, mas de 6 municípios nós temos 3 caminhões, uma escavadeira, uma reta escavadeira e mais uma patrola, nós fazemos um bom trabalho. Agora, se nós pensar, um tem uma patrola e outro tem um caminhão, nós não fazemos nada. E através desse trabalho de união dos consórcios, sem dúvida nenhuma, será a grande solução do problema das estradas do interior dos municípios, principalmente no sul do Paraná, que é terrenos dobrados, que é terrenos argila pura e que tem o maior número da agricultura familiar aí, que nós temos aí na região da Cantuque de Iguaçu, o maior número da agricultura familiar, para que nós possamos atender todos eles. O consórcio vem somar em muito junto ao nosso parque de máquina e nós conseguimos assim desenvolver um trabalho ainda muito melhor do que aquilo que nós vinha desenvolvendo. Os consórcios funcionam como uma forma de cooperativa dos pequenos municípios. Então, da mesma forma que a contemplação de maquinário rodoviário, nós temos muitas outras demandas nesse município que, por não termos milhares e milhares de cidadãos, de contribuintes, nós não podemos ser beneficiados com a contemplação de projetos individuais. Então, qualquer prefeito que tenha responsabilidade, iniciativa, compromisso de fazer o desenvolvimento do seu município, ele faz o projeto individual do seu município e também se aglutina em consórcios que vai facilitar, inclusive, a esfera federal, estadual, os governos que têm cacife, que têm orçamento de poder contemplar. Tenho certeza que as pessoas que querem fazer a infraestrutura do nosso país se sensibilizam com esse tipo de iniciativa.